para fazer a pergunta ao candidato Serafim Correia. O candidato Serafim Correia se diz um apaixonado por Manaus e eu acho que não é monopólio dele. Todos nós somos apaixonados por Manaus. Eu gostaria de saber, Serafim, de você, como é que será o tratamento, se você for eleito para um novo mandato, como será o tratamento nas ruas, nas calçadas, no trânsito e no transporte urbano de Manaus? Muito obrigado, candidato Serafim. Vou pedir nesse momento a produção que zere o cronômetro para que o senhor possa, então, responder a pergunta do candidato Paulderney Avelino. Pode ficar à vontade. Pois não. Muito obrigado, Paulderney. Eu sou realmente um apaixonado por Manaus, o que não impede que todos sejam apaixonados. Até porque o manauara é apaixonado pela sua cidade. E eu sou manauara, sou apaixonado pela minha cidade também. Isso não é monopólio meu. Agora, essa é uma característica minha. O que não impede que você, que nasceu lá na longínqua Irinepé, seja também um apaixonado por Manaus. Então, não há nenhuma dificuldade. Muito bem, você citou 4 problemas, mas eles estão interligados. Problema do trânsito na cidade de Manaus. O trânsito decorre de nós termos poucas vias. Eu fiz uma via estruturante, que foi a Maceió. Não tem quem não tenha passado pela Maceió e não tem quem não possa reconhecer a importância dessa obra estruturante. Eu fiz os viadutos. Imagina em Manaus sem você ter o viaduto Miguel Arraes. Ninguém andaria naquela área da cidade. Mas tem muita coisa para fazer. Você precisa ter novas vias, você precisa alargar vias, você precisa eliminar gargalos, você precisa fazer mudanças no trânsito, até mesmo eliminar um sinal, alargar uma rua, tirar uma parada que está no lugar. Então, Manaus, para andar melhor, e hoje nós temos que ter consciência que são 612 mil veículos que circulam numa cidade que não tem rua para receber essa carga tão grande de veículos. Nós precisamos, então, ter obras de engenharia e tecnologia, como, por exemplo, os semáforos inteligentes, que permitem, quando o ônibus se aproxima, que o semáforo abra e o ônibus possa avançar, tendo preferência sobre o carro, que é um transporte individual. É nessa direção que nós vamos caminhar. Muito bem, candidato Serafim. Nesse momento, candidato Paulderney, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Portanto, vou pedir à produção que zere o cronômetro. O senhor fique à vontade para replicar. Me desculpe o candidato Serafim, mas o Serafim teve a oportunidade. Ele realmente fez a Maceió, estreita. Ele fez o Miguel Arraes, que é aquele viaduto da Recife, que, aliás, é o único exemplo de viaduto onde engarrafa embaixo e engarrafa em cima também. Aliás, o do Coroado também está assim. Nós entendemos que nós precisamos realmente melhorar a infraestrutura de Manaus. Manaus não pode ficar com buraco. Serafim, eu lamento, mas durante mais de 3 anos do seu mandato, as ruas de Manaus ficaram esburacadas. Só no último ano é que o então governador Eduardo, ele foi tapar os buracos. Nós precisamos ter cuidado, as calçadas precisam ser feitas, as ruas precisam ser alargadas e precisam ser feitas. Eu peço de você a oportunidade que eu ainda não tive, de ser o prefeito para fazer as obras necessárias. Seu tempo acabou, candidato, eu tenho que interrompê-lo. Candidato Serafim Correia, o senhor tem 1 minuto para fazer a tréplica. Muito bem, Paulderney. Você vem dizer que o Eduardo veio tapar os buracos da prefeitura. O Eduardo foi um governador que virou as costas para a Prefeitura de Manaus, e não apenas na minha administração. Antes na administração do Alfredo, na administração do Carijó, depois que eu saí na administração do Amazonino. E só para lhe dar um bom exemplo, para a gente colocar as coisas nos devidos lugares, a Prefeitura de Manaus, na minha época, teve retirados 200 milhões de reais em ICMS, exatamente pelo governo do Estado. E esse dinheiro ainda hoje não voltou. Eu enfrentei os buracos por conta de vários problemas. E você sabe o trabalho que foi rasgar 38 quilômetros de adutora, 700 quilômetros para colocar rede de água. Isso é coisa do passado, isso está resolvido. Não vai precisar mais rasgar ruas para colocar adutora, nem muito menos rasgar 700 quilômetros de rede
para espalhar água em toda a cidade. Seu tempo acabou, candidato. Nesse momento nós vamos conhecer o próximo candidato, o quarto da noite, a perguntar o tema.